Vamos falar um pouco das hérnias incisionais. O que são hérnias incisionais? Sempre que um paciente opera, e opera pela técnica aberta, e algumas vezes pode acontecer pela técnica laparoscópica ou robótica, então sempre que tem um corte na barriga, existe uma fraqueza na região deste corte. Alguns pacientes com algumas doenças associadas, principalmente os fumantes, principalmente aqueles pacientes obesos ou que têm dificuldade na evacuação, pode ocorrer uma fraqueza, os pontos que foram dados abrem e formam um buraco, independente se for no meio da barriga, na lateral ou naquela incisão baixa, que é aquela incisão do apêndice, quando a pessoa tem uma apendicite. Ocorrendo essa abertura, fica um buraco. E aí, através desse buraco, sai a gordura ou o intestino e fica abaulando a pele. E o paciente sente aquele abaulamento, sente aquela bola. Toda vez que ele tosse, toda vez que ele vai urinar, entra ou sai do carro. Quanto mais exercício ele fizer, quanto mais esforço ele fizer, tendo a hérnia incisional, maior é o tamanho do defeito e maior o conteúdo de gordura ou intestino que sai através desse orifício. Portanto, quanto antes operar uma hérnia incisional, melhor para o paciente. O tratamento precoce ajuda numa recuperação precoce e diminui muito a chance de ter complicações. Essas cirurgias, muitas vezes, são cirurgias de horas, porque dependendo do tipo de defeito, se for um defeito muito grande, vai exigir técnicas muito especializadas, onde o cirurgião dedicado à cirurgia da parede abdominal conhece bem esse procedimento. Muitas vezes o que a gente tem que fazer, a gente chama-se separação de componentes. Na realidade, a gente muda a posição das fáscias, muda a posição dos músculos para poder conseguir fechar o buraco. Nem sempre isso é possível, na maioria das vezes a gente consegue, e a gente fechando sempre acaba utilizando a tela, que é a tela de polipropileno, inerte. Ela pouquíssimas vezes dá uma reação tipo corpo estranho no indivíduo. E essa tela fica geralmente ensanduichada nessas técnicas de separação de componentes. Então o paciente não sente aquela tela em hipótese alguma, ela não fica perto da pele. Mas, novamente, é importante salientar que quanto mais precoce a realização da cirurgia, melhor e mais fácil é a recuperação do paciente. Estas cirurgias, na maioria das vezes, e vai depender muito do tipo de hérnia, da localização e do tamanho do defeito, ela é feita ou pela técnica aberta, com um corte na mesma região que existia o corte anterior, ou por cirurgia robótica. Qual é a vantagem? Bom, vocês sabem que a cirurgia robótica, como a gente usa cortes bem pequenininhos, o trauma na parede abdominal é bem menor do que fazer um corte de 15 a 20 centímetros. Então, o paciente consegue andar, consegue caminhar no pós-operatório muito mais precocemente. Isso facilita muito o funcionamento do intestino e diminui muito a chance de infecção nessa região, porque se o corte for maior, pode acumular mais sangue e ter eventualmente uma infecção. Cortes menores, a chance é bem menor. As duas técnicas são excepcionais. As duas técnicas é obrigatório o uso da anestesia geral. Essa é uma cirurgia onde o paciente fica mais tempo internado e mais tempo em recuperação pós-operatória. E tudo isso depende muito do tipo de defeito, da localização e do tamanho do defeito.